Podemos começar, né? Vamos lá, e Sim. a gente vai desenvolvendo. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença, a disponibilidade. À noite, a gente sabe que é complicado, mas esse bate-papo é super importante agora, nesse iniciozinho de ano, tá? E agradecer, em nome da direção, a participação da Viviane, nossa pediatra aqui hoje presente, contribuindo com uma gama de informações que são extremamente importantes para não só o início de ano, mas ao longo do percurso da criança na escola, né? O quanto é importante a gente manter as informações em relação à saúde, a tudo que envolve a criança, né? No desenvolvimento dela como um todo, no desenvolvimento global dela. Então, é muito importante a gente trocar essas informações e reforçar esses cuidados essenciais. Tá? Também temos a participação da Fernanda Junqueira, nossa psicóloga da Unidade da Tijuca, que vai falar sobre a parte socioafetiva, que é fundamental nesse processo, principalmente de adaptação, né? A chegada das crianças à escola, o quanto é importante o emocional. O emocional é a base de tudo, né? E a gente fortalece os vínculos e a criança se desenvolve. Então, a gente vai falar qual o papel da família no processo de adaptação escolar, né, Fernando? Sim. Boa noite a todos. É interessante a gente começar, né, pela família, porque é a base, né? É de onde as crianças vêm, né? Elas chegam para a gente vindo dessas famílias e como é importante que essas famílias estejam próximas da escola no processo de adaptação, né? Não é um trabalho que é só da escola ou só da família, é um trabalho que é conjunto e a gente precisa muito contar com essa parceria, né? Então, o papel da família é fundamental porque é a família que vai trazer essa segurança para a criança estar na escola, que naquele momento é um lugar para ela novo, né? São pessoas que ela está conhecendo, que ela ainda não tem vínculo, que ela ainda não tem segurança de estar, né? Então, a segurança da família em levar e deixar e fazer essa troca com a gente é fundamental. É o que a gente precisa no primeiro momento, né? Para que seja um processo leve para essa criança, para esses pais, né? Porque a escola já está acostumada com essa rotina, mas cada um que chega está chegando no seu processo, né? Então é um processo muito individual e a gente se coloca sempre muito disponível, né, para dar a mão para essa família e caminhar junto nesse processo, que a gente sabe que tem um período, né, que às vezes é mais difícil, mas que a gente chega aonde a gente quer, que é essa criança completamente adaptada na escola, né? A não ser que existam casos, mas aí a gente vai conversar aqui, né, mais particularmente sobre cada um deles. Mas o papel da família é fundamental nesse processo de adaptação escolar. A gente costuma dizer que a adaptação é aquela fase do namoro, né? É no dia a dia que a gente vai conquistando a criança, estabelecendo a relação com a família, aquela relação de confiança, porque afinal eles estão deixando o bem maior deles na escola, né? E é no dia a dia mesmo que a gente vai estabelecendo vínculos. A criança, por vezes, ela até escolhe com quem que ela se relaciona melhor, no caso o adulto, né? E aí ela cria aquela relação de confiança com o adulto, só quer entrar com aquele adulto, ela já tem essa confiança estabelecida dentro dela no dia a dia, e isso só vai crescendo, né? Por isso que é importante a receptividade, respeitar o tempinho da criança, saber até quanto tempo ela pode ficar por dia. A gente sempre vai pensar no melhor para a criança, né? Não adianta a gente estender muito tempo daquela criança que ainda está num processo delicado, que ainda está naquele período sensível, e que é muito importante a gente respeitar esse tempinho dela. Ela se sentir respeitada, ela se sentir acolhida, acolhimento é essencial, um ambiente preparado, e a criança já se relacionar aos pouquinhos até ela se sentir mais segura. Sim, entender que é uma formação de vínculo, né? A criança em casa ela já tem os seus vínculos estabelecidos, né? As suas figuras de apego. E na escola, que é um ambiente novo, ela vai estar começando a fortalecer esses vínculos, a criar esses vínculos, né? Então é um processo, né? Que realmente
a professora acaba sendo uma outra figura de apego que ela vai ter, né, num outro contexto, fora de casa. Então tem tudo a ver com isso que você falou, né, de repente começar a se acostumar a entrar com uma pessoa, estar na presença dessa pessoa, porque tem a ver com o vínculo que ela vai fortalecendo. Sim, verdade. E a gente tem uma pergunta que a gente já vai buscar um pouquinho das perguntas que foram lançadas na caixinha. Uma que é bem interessante, tem várias, né? É como deve ser feita a adaptação de uma criança que mudou de escola? Quando a criança muda de escola, ela também está, de certa forma, rompendo um vínculo de apego, né, com uma escola que ela tinha anteriormente, e estabelecendo novos vínculos numa nova escola. Né? Então, é um processo que vai levar tempo para ela conseguir ver aquelas pessoas, entender aquelas pessoas como novas figuras de segurança e cuidado, né? Porque o vínculo traz isso. A criança, quando estabelece os seus vínculos de apego, ela tem como pressuposto ali a segurança e o cuidado, né? Então, são as pessoas que vão cuidar dela e que vão trazer essa segurança que ela vai estabelecer. Então, quando ela muda de escola, ela continua tendo os vínculos dela de apego em casa, mas ela cria novos em novo ambiente que ela esteja, né? Então, é um processo também, né? A gente não tem como achar que... É claro que quanto mais a criança vai amadurecendo, quanto mais velha ela vai ficando, ela vai sendo mais fácil, né? Em alguns casos, esse processo, né? Normalmente fica sendo mais fácil, mas a criança muito pequena ela busca essas referências. Então, como ela não tem da escola anterior, ela vai ter que criar novos vínculos, novos laços nessa escola. Sim, E aí vem todo o é acolhimento que importante, você falou, né? sim, é importante a gente pontuar quanto tempo que o responsável, no caso, o papai ou a mamãe que estão realizando ali aquele processo de adaptação, quanto tempo que eles precisam ficar na escola. A gente sabe que cada criança tem um tempo, né? Mas a gente não pode também expandir isso demais, porque de repente prorrogar esse tempo dificulta o processo dela, né? Então, a gente entende na primeira semana que os pais estejam mais próximos, que eles estejam na escola, mesmo que ela vá entrando e a criança, que a criança vai entrando e os pais fiquem, né, numa outra área, a gente entende. Na segunda semana isso aí já começa a espaçar um pouco mais, porque senão esse vínculo, essa dependência vai se prorrogando muito. E aí a criança sabe que os pais estão ali. Então, ao invés de facilitar o processo dela, isso dificulta, porque qualquer coisa ela vai buscar esses pais, né? Então, assim, eu entendo que algumas famílias às vezes trazem, né? Ai, mas eu tenho medo de traumatizar, dela ficar traumatizado, dele ficar traumatizado. É entender que quando eles têm o acolhimento, não se estabelece um trauma. O trauma é quando a criança tem uma necessidade, essa necessidade não é atendida, né? Recorrentemente, né? Ela fica precisando daquele atenção, daquele carinho, daquele acolhimento, e isso não chega. Não é o que acontece na escola, né? Ela, quando demanda da escola, a escola prontamente acolhe. Então, ela vai fortalecendo esse vínculo e vai se sentindo mais segura para estar ali, né? Eu entendo, né, a agonia de muitos pais. Ah, mas eu vou deixar chorando, mas a criança está chorando. Mas esse é o processo dela, porque isso também é uma forma dela se regular. É a forma da criança se autorregular. Então, não dá para ficar o tempo todo muito próximo. Então, assim, é interessante que na primeira semana, ok, os pais estejam ali. Na segunda semana, eles já vão saindo um pouquinho, deixando a criança mais na escola, né? E eu costumo brincar muito com os pais, eu brinco com eles, falo assim, ai, gente, eu entendo super vocês, mas da porta para fora chora, mas da porta para dentro passa segurança, passa força, porque é isso que eles precisam, né? Qual é a criança que vai se sentir segura se a figura principal de apego dela, né, de casa, que são os pais, deixa ela num lugar demonstrando insegurança? Nós que somos adultos, se pensarmos numa figura de apego, não vamos nos sentir à vontade de ficar num lugar que a nossa referência diga que não é seguro. Você imagina uma criança que não tem um repertório emocional para lidar com aquilo. Ela não sabe muitas vezes nem nomear o que ela está sentindo. Então, é mais complicado para ela. Mas a escola está ali pronta para dar todo o acolhimento que ela precisa. Então, assim, não é traumatizante para a criança. Na verdade, é uma forma de O que a ela ir se gente regulando. percebe é que quanto mais tempo a família fica na escola, mais dolorido é, né? A gente Sim, sabe
que a família quer se sentir confortável, quer se sentir segura, quer olhar, né? Quer estar ali presente para ter a percepção de que está tudo bem. Mas vai ficar tudo bem a partir do momento que a separação for menos dolorosa. E a Sim, adaptação vai ser mais rápida e vai ficar todo mundo mais à vontade nesse processo, né? com Tanto a certeza. criança que vai ficar mais feliz, vai entrar mais feliz na escola, quanto a família vai sair mais tranquila, com o coração menos apertado. Quando a gente manda aquela fotinha que a criança já está ali no ambiente, já está sendo acolhida por todos, já está se sentindo segura, isso é tão confortante, mas Sim, é importante essa colaboração que você falou, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que o coração fica apertadinho, mas é extremamente importante para contribuir com esse processo, senão ele fica mais dolorido, fica mais difícil para a criança mesmo. Quem sofre mais é a família. Porque a exatamente. criança, ela chega chorando, tem essa separação e daqui a pouquinho ela já está ali brincando, ela se distrai, ela se envolve na atividade, a professora já percebeu nesse tempinho o que eles gostam mais, né, o que atrai mais a criança, geralmente é a área externa que eles no início se identificam mais, por ter semelhança com as áreas externas que eles convivem, né? E aí o ir para a sala também é um processo, né? No dia a dia, quando a criança está ali envolvida com um grupinho, e é importante a gente entender esse tempinho, para que a criança vá feliz, para que a criança saia feliz, aí a gente conquistou a família. Mas isso é um processo. Tem criança que leva um tempo muito rápido, isso é ótimo, mas tem criança que leva um tempo maior, de 2 a 3 meses, às vezes, para se adaptar. É muito tempo? É. Mas às vezes é o tempo dela, né? E ela Sim. precisa ter um pouquinho dessa frustração para ela amadurecer nesse processo, sentir mais segura, evoluir e conseguir desenvolver ali as atividades, enfim, de uma maneira mais solta, mais confiante, né? É E aí, interessante também, Thaís, a gente falar que algumas crianças, elas na primeira, segunda semana, elas entram super bem, né? E aí o eu falo choro, a muito isso. recusa vai aparecer na terceira semana, lá para frente. E aí muitos pais se sentem seguros dizendo, mas estava super bem, aconteceu alguma coisa. Isso é O normal, né? ali, Principalmente crianças que não têm contato com outras crianças. Quando elas chegam naquele ambiente, para elas é tudo novo, mas é contato com criança, é brinquedo diferente, é a coisa toda muito lúdica, que às vezes em casa, né, enquanto pais, a gente não consegue proporcionar, porque cada um tem as suas atribulações, enfim. Então, ela chega na primeira semana, fica maravilhosa, chega na segunda, fica ótima, na terceira ela começa a dar uma travada. E por quê? Porque já deixou de ser a novidade. Ela já sabe que ali ela tem a rotina, ela tem os horários, ela vai estar brincando com um brinquedinho e aí a professora vai organizar a turma e vai dizer agora a gente vai para outra salinha de música, agora a gente vai para a salinha de inglês, enfim. Ela já começa a ter regras. Então, muitas vezes isso aparece mais para frente, né? É E que não é verdade. um sinal de que alguma coisa está ruim, não. É realmente a questão dela, é a adaptação dela. é porque a gente às vezes fica fechado numa rotina do que ela mais gosta. Eu falo disso pela Alice. Eu levava e eu buscava a Alice. E aí, por conta de plantões, N coisas, meu marido passou a buscar. E aí mudou a rotina. Quem levava e quem buscava era eu. Olha, foi um sufoco. Parecia que o Rafa não era o pai da Alice. Assim, se Isso alguém acontece. Quando algumas crianças as mudam, meninas, isso acontece a muito. Isso cuidadora acontece bastante. das Mas também auxiliares, é um processo. A e ela, criança cria aquela e rotina ela mesmo. foi super bem. A gente tava, e aí só uma mudança da rotina naquele período todo, né? Depois de 2, 3 semanas que vamos começar a mudar. Parece que virou a chave. E aí a gente teve que voltar. A criança é uma adaptação, é igual a gente mesmo, né? No primeira semana de trabalho, a gente está adorando, tudo é mil maravilhas. Na segunda, na terceira, a gente já começa a Sim. sentir a rotina. Nós conseguimos nos autorregular. E o choro é a principal autorregulação da criança. Às vezes demora alguns dias e às vezes pouco. Algumas conseguem muito mais, né? Antes do tempo que esperado, né? E muitas Verdade. vezes é uma mudança muito pequena que pra gente, né, que é adulto, mas isso aí não é nada demais, para a criança faz toda a diferença. Né? Eu já tive criança lá na escola que, pandemia, a mãe trabalhando em casa, e aí a mãe voltou a trabalhar
e se arrumava, deixava na escola. A mãe sempre levou e sempre buscou. A mãe continuou levando e buscando, só que ela não ia mais com a roupa de ficar em casa, ela ia com a roupa de trabalhar. E aí a criança começou a chorar e não querer entrar. Aí nós fizemos um teste. Falei, você consegue amanhã vir com a roupa que você vinha de casa? Ela, consigo. A menina entrou super bem. Então, assim, uma besteira, que era a roupa que ela estava usando, que para um adulto, nossa, mas estava com a roupa X, agora para a criança fez toda a diferença. Criança se adapta muito à rotina. É só a família estabelecer. Sim. É importante, gente. A gente sempre pontua a importância da rotina, os horários, certinho. Lógico que final de semana foge a rotina de segunda a sexta, mas é muito importante porque isso tranquiliza muito. Sim. Cria uma ordem interior na criança que ela estabelece uma rotina melhor, né? Vivi, e vamos lá. Como voltar a uma rotina natural, né? E também iniciar com tudo em dia, questões de saúde da criança, que é tão importante, a gente pontua, carteira de vacina. Quando a gente fala no retorno saudável, né, escolar, a gente pensa só na adaptação escolar, né, naquela adaptação da criança entrar na escola, saber como é que a criança, né, a parte psicológica. Mas a gente também tem que ver a parte constitucional, que a gente chama de somático, a saúde mesmo, né, física da criança. Então, assim, quando a escola pede uma lista de exigências para fazer a matrícula, né, uma audiometria, avaliação do oftalmo, um atestado, isso está incluindo um encontro com a escola saudável, um retorno saudável com a escola. Porque alguns distúrbios, por exemplo, de comportamento, que a gente está achando que possa ser, por exemplo, uma má adaptação, alguma coisa ali não está se encaixando, pode ser alguma coisa constitucional. A criança pode ter um déficit na audição, ela pode ter algum transtorno de desenvolvimento de comportamento. Então, isso dentro, quando a escola pede, o pediatra auxilia fazendo todo esse vínculo, né, com a escola através desses exames, é super importante. Né? E eu acho muito importante falar disso. A criança que eu acho que todo ano ela tem que passar pela acuidade visual, pelo oftalmologista, saber se ela enxerga, porque às vezes a criança está caindo muito, porque ela é um pouco estabanada, ela é um pouco desengonçada. Não, ela pode ter algum problema visual que esteja acarretando. A parte da audiometria, né, da ausculta, de ouvir o que o outro está dizendo, né? As regras, as normas, né? O que indo, às vezes ela não está conseguindo entender e acaba acarretando distúrbios de comportamento e a adaptação sai ruim. E a saúde de uma forma em si, como ter todas as vacinas em dias, né? Ter todo o calendário vacinal dentro do que o pediatra pede. A gente tem dois calendários importantes, que é o da Organização Mundial de Saúde, né? Que é o do PNI, que é o que o SUS oferece gratuitamente. Ele é amplo, ele consegue abranger 90% das doenças, mas existem algumas que são importantes, que às vezes é o terror das mães. Quando você provavelmente está aí, às vezes assim, tem um caso de meningite na escola tal, lá na Zona Norte, chega aqui pra gente no recreio como se fosse uma bomba estivesse dentro da escola, né? Da nossa escola, dos nossos filhos. E como proteger? Existem realmente vacinas que são preconizadas agora pela sociedade brasileira. Ainda não tem ainda abrangência da área de saúde, mas eu falo sempre para o meu paciente. Eu mostro para ele que existe, que é legal fazer, que é ideal fazer. A gente não pode obrigar a fazer, porque às vezes a pessoa não tem. Meu público vai de plano a particular. Então, às vezes, as pessoas do plano mais simples, porque paga com maior dificuldade, ela consegue pagar o plano, mas não consegue pagar a vacina, que é em torno de R$1.000. É caro? Né? Na atual conjuntura que a gente vive, né? Depois pós-pandemia, acho que piorou mais ainda para algumas pessoas. Eu falo, então se organiza, né? Faz a vacina toda do posto, não deixar de zerado, que aquelas ali, principalmente para cada faixa etária, ela tem um objetivo, faz essas vacinas e as outras que são particulares,
vamos fazer um planejamento, vamos fazer uma viagem, igual uma festa de 15 anos. Né? Vamos juntando dinheirinho, pede presente para tia, para padrinho, para madrinha, se organiza. E assim, quem se organiza, Thaís, eu tenho pacientes de uma faixa mais baixa, eles são os que às vezes mais aderem a esse calendário vacinal, porque eles entendem da importância e do sacrifício. Claro que às vezes acontece também das pessoas esquecerem. Ah, não vou fazer a vacina, tem uma que é com 1 aninho. Ah, não vou fazer com 1 aninho de idade não, porque vai estragar a festa de aniversário. Ok, né? Mas nem sempre causa febre, nem sempre causa transtorno, né? Nenhuma doença assim. E a criança precisa estar toda completinha. Ela completa no calendário vacinal dela, ela não tem catapora, ela tem menor quantidade de sinais de gastroenterite por rotavírus, ela tem, se ela for influenza, a pneumococo, ela vai ter menos otite, ela vai ter menor quantidade de infecções virais. Claro que é exceção, né? Tem alguns que não tem nada. Entra na escola, parece que estão protegidos. A bolha da mãe foi mentalmente junto com a criança para não pegar nenhum tipo de virose. Mas quando um paciente chega para mim e fala que vai colocar na creche, eu falo, olha, o primeiro ano é muito ruim. Eu até faço uma brincadeira que eu falo assim, eu vou mudar de profissão. Eu vou ser dona de creche, porque vocês ficam mais em casa do que na creche, porque a criança pega, por mais que seja limpinha, arrumadinha, ensine a criança a limpar, lavar a mão, mas elas trocam brinquedos, elas botam a mão na boca muito. A mão na boca, a fase oral ainda é muito alta, né? Muito evidente nessa faixa etária. Então, eu explico a ela que nesse primeiro momento vai ter infecção. Sim. Como saber se eu posso mandar ou levar mandar a criança para a escola ou não? O vínculo com o pediatra. O pediatra vai ver, vai examinar, vai falar, não, isso aí é uma rinite, isso aí é uma alergia. Não, isso é uma doença que pode voltar antes, que pode voltar depois. Quanto tempo depois pode voltar? Com todas as doenças virais, ela existe um ciclo, tá? O ciclo, às vezes, de transmissão, que é bem antes da doença aparecer. Por exemplo, catapora, né? A catapora, alguns dias antes, ela já está começando a transmitir. E quando a avó falava assim, na época da seca que pega. Não, é porque era a mesma época que aparecia dos outros amiguinhos, né? De repente da escola, da família. Às vezes, com a crosta, né? Já com todas as casquinhas, a criança já pode voltar para a escola. Mas quem vai dizer isso? A mãe? Um pediatra da emergência que não conhece a criança? Não, é o pediatra. Então, assim, a exigência de retorno também para a escola é muito importante, porque você também está protegendo o seu filho. Por exemplo, se as lesões ainda estiverem abertas, manda voltar para a escola, a criança brinca na terra, a criança brinca com massinha, ela se suja. Por mais que tome banho, tome cuidado, pode infectar. E vai culpar a escola porque não fez uma infecção da lesão que não estava seca ainda. Ah, já mandei, podia mandar. Então, tem todo um papel por trás, né? E a escola e o pediatra e os pais, eles têm que andar junto. Não tem como. É uma parceria. A gente sabe que alguns responsáveis, eles botam na creche não porque querem que a criança se desenvolva, que querem entrar já na escolaridade, não. Alguns colocam porque trabalham. Não tem como deixar em casa, não se sente à vontade com uma babá, não tem uma rede de apoio tão grande e precisa colocar na escola. Mas ela tem que entender que quando a criança está doente, ela tem que ficar em casa. Senão ela pode piorar o quadro dela, porque ela vai ter... não é uma baixa imunidade, ela já vai estar exposta... por exemplo, ela está com gastroenterite. Vai que ela pega uma influenza, uma gripe. Piora todo o quadro dela, né?
vira uma bola de neve. E aí você não sabe se a infecção foi, a febre voltou porque pegou a influenza, não sabe se a febre foi porque piorou a gastroenterite. E a gente, infelizmente, a gente não tem bola de cristal. Doente, afasta o tempo necessário, né? Isso é muito importante. Eu acho que a escola a escola confia no pediatra assistente, com certeza. Se o pediatra falar, olha, isso é uma rinite, com certeza ele vai acreditar que aquilo é uma rinite, mas precisa passar pelo pediatra. Então, eu acho que isso é muito importante, entendeu? Então, eu acho que se a gente faz assim, qual o papel do pediatra? É cobrar que a criança entre com uma boa saúde na escola. O que é uma boa saúde? É a criança saudável, que não pega nenhuma infecção? Não, não é isso. Que ela tem todos os calendários de vacina, o calendário de vacina todo corretinho, o mínimo possível, né? Se pensar, dependendo da questão financeira, mas sempre orientando, buscando mais, cobrando. Eu falo que a gente vira um consultor também financeiro, orientando, ó, tira R$10 daqui, tira dali, né? A gente vai ajudar essa família. Na parte da vacina, eu acho que o oftalmo e o otorrino é muito importante. Eu já tive alguns pacientes que eram considerados crianças totalmente autoritárias, desregulados, vamos dizer assim, dentro da escola, com má adaptação. E comigo era um amor de pessoa. Nunca fez nada comigo dentro do consultório. E aí a gente falou, vamos investigar. E ele tinha um déficit de audição. Só que eu e ele dentro do consultório, o som é menor, eu falo mais alto, eu consigo entender. Dentro de casa, a mesma coisa. Quando juntava um som, um nível de audição com muita mistura, ele ficava desregulado, então ele ficava agressivo, porque ele não conseguia se expressar, não conseguia entender. Então, a gente fala assim, ele não está adaptado à escola. Não, ele tem um problema, né, auditivo, que quando corrigiu, virou outra criança. Voltou, falou assim, você vê que é da água para o vinho, então você consegue entender. A oftalmo, né, na faixa pré-escolar, né, maternal, pré-1, pré-2, ainda está naqueles desenhos muito sutis, desenvolvimento da letragem mais devagar, né? Não que não aprendam, mas mas é importante porque faz alguma triagem de algum tumor, de alguma alteração visual que possa ser corrigida, catarata, qualquer lesão que possa impedir a cegueira no futuro. Então, assim, eu acho muito importante chegar zerado na escola, entendeu? É importante que você pontuou a questão quando a criança apresenta alguma questão de saúde, como uma febre, como até mesmo uma gastroenterite, que aí é uma coisa que alastra muito rápido, a importância do retorno com o atestado. A gente sabe que às vezes é complicado, porque você foi naquele dia no pediatra, aí o pediatra medicou. Às vezes a família nem lembra, está tão envolvida com a situação, que não se toca em de repente, pontuar, eu preciso de um atestado, ou que você me deu os dias exatos em que eu posso levar meu filho. E aí, foi ao pediatra, a criança está medicada, leva no dia seguinte para a escola. Aí a criança passa mal na escola. Qual é a ação da escola? A ação da escola é entrar em contato imediato com a família e pedir para que a família vá buscar. Às vezes a gente tem essa dificuldade, a gente entende que a criança foi para a escola porque a família precisa trabalhar. Às vezes tem só pai e mãe, não tem mais ninguém da família por perto, ou que mora aqui, ou veio de outro estado. Isso passa, a gente passa muito por isso. Essa situação é muito recorrente, mas a gente tem que reforçar a questão do atestado. Primeiro, você pontuou muito bem aí, para a própria criança não evoluir no quadro, e também para aquela criança que está ali ao lado dela não ser exposta e pegar também, aí vira um ciclo que não se acaba, e aí a gente tem um problema muito maior, né? Então, a importância do atestado médico, a importância da criança ter aquele tempo
direito, não dorme. E aí ela fica realmente debilitada. É nítido como a criança ela fica diferente em todo o seu comportamento. Questão de alimentação, sono. Quando a criança está tomando antialérgico, ela fica mais irritada, fica mais sonolenta. A gente tem esse cuidado, a gente tem esse olhar. E o que Isso já é uma prática nossa, o né? que acontece, Thaís? Algumas doenças a gente só pega uma vez. Mas algumas outras viroses a gente pode pegar inúmeras vezes que a gente foi exposto. Então, por exemplo, nós três somos filho da Alice, do João e da fulaninha, né? Vamos lá, do 1, do 2 e do 3. Um começa a ter a gastroenterite, aí vai passar para o 2. Aí o 1 fica em casa, o 2 está lá na escola. Se não for afastado, na hora que o 1 voltar, ele vai pegar de novo. E ele vai ter gastroenterite de novo. E a pessoa fala, não está melhorando. Não é isso. Ele pega de novo a gastroenterite. Algumas viroses a gente pode pegar 1 ou 2 vezes, até mais. Vicioso. Fica. E aí o que acontece? A criança ela acumula secreção, faz otite, aí entra com antibiótico, aí piora mais a parte gastrointestinal, porque às vezes tem que ser com base de clavulanato, que causa um pouco mais de diarreia. Então acaba virando um ciclo que não melhora. No entanto, que quando teve a pandemia, todo mundo parou de ter os sintomas. Por quê? Todo mundo ficou em casa. Todo mundo parou. O vírus parou de circular. A partir do momento que a gente volta a ter os vírus novamente no contato. Então, assim, febre. Uma febre isolada, a criança pode ter realmente um contato com alguma coisa viral que vai embora muito rápido. Se ela não teve sintomas, acho que de 24 a 48 horas ela pode voltar. Eu acho que é uma via de regra da grande maioria. Agora, se ainda tiver, por exemplo, diarreia, não adianta. Ela vai ter que realmente ficar enquanto tiver diarreia. A contaminação é muito mais pelo quadro diarreico do que, por mais que tenha limpeza, higiene, acontece, infelizmente, entendeu? As gripes, a mesma coisa. Passou uma semana, tá ótima, tá bem? Ainda acontece a secreção, a melequinha ali no nariz. Muitas crianças têm alergias respiratórias que podem perpetuar. Quem vai avaliar isso? O pediatra. Então, assim, eu normalmente, quando eu falo, o paciente chega lá no consultório e fala assim, tô doente, deixei em casa. Eu geralmente falo, semana que vem você volta. Você volta por quê? Primeiro que eu quero ver se a criança melhorou, se ficou bem. Né? Essa é a minha conduta. Uma semana depois, ou 15 dias no máximo, volta para eu ver. Tá bem? Opa, você pode voltar para a escola. E assim, juridicamente, um responsável, ele tem, se a criança precisasse ficar afastada, ele tem o direito de acompanhar o filho dentro de casa. Então, assim, é constitucional. Isso aí é da lei trabalhista. O que acontece na grande maioria é, às vezes, uma boa conversa, um bom relacionamento com o seu patrão, né? Com o empregador, que às vezes não acontece. E aí eu acho que a pessoa tem que também ir atrás dos seus direitos, infelizmente. E a gente percebeu que na pandemia a gente consegue, a grande maioria das vezes, trabalhar de casa. Não são todos, mas compensa. Olha, essa semana eu trabalho de casa, tá aqui o atestado, tá a declaração, faz direitinho. Eu sempre boto o atestado da criança junto com uma declaração da mãe. Porque a gente não pode atestar que a mãe está doente, né? A gente não estaria mentindo, fazendo um falso testemunho. Mas dentro do atestado da criança, a gente tem que complementar, que necessita de afastamento, o responsável tal. Geralmente ele te elege um, não tem como eleger todos, infelizmente. A gente elege um para ele ficar com a criança naquele período, né? E o mínimo sendo o máximo, né? Para não ter nenhum prejuízo às outras crianças e à própria criança em si. Perfeito. Então, tem uma pergunta aqui que a gente achou bem interessante, porque pontua a questão comportamental e também a questão, toda a parte socioafetiva da criança, né? Como desenvolver meu filho, cobrar dele limites em um período de adaptação na escola?
Fernanda, a gente acompanha e a gente vê que isso aconteceu, e a Vivi também pode falar, muito pós-pandemia. E a gente pontua isso, inclusive, nas visitas, e a gente observa um comportamento diferente das crianças hoje em dia, pelo fato delas ficarem um tempo, um ano pelo menos, em casa, uma movimentação diferente do que ela teria se fosse uma outra realidade. Então, a gente observa que, através dessa vivência, as crianças hoje voltaram com alguns comportamentos que a gente não via algum tempo atrás. Questão de ansiedade, questão de alimentação muito restrita, crianças muito inseguras, até observado ser normal no período de adaptação, mas mais além do que aquilo, receosas, no caso, por não terem tido a vivência de ter tido contato com outras pessoas, né? Então, elas estranham aquele espaço, elas estranham muito as pessoas, e uma movimentação que elas não estão acostumadas. E, ao mesmo tempo, a gente observa que, através desses comportamentos, existe a questão de ter que pontuar limite, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda a gente tem que recuar um pouquinho, porque a gente tem a questão do socioafetivo a ser trabalhado, a gente não pode trabalhar tudo ao mesmo tempo, né? Igual quando a mãe chega na escola, a criança já está na escola, mas ao mesmo tempo ela quer tirar a chupeta e quer retirar a fralda. E a gente pontua que é uma coisa de cada vez, né? Primeiro a criança tem que estar bem na escola, depois a gente faz os processos que precisam ser feitos, mas tudo tem o seu tempo. E também a questão do limite. Aí eu gostaria que a Fernanda, em conjunto com a Vivi, também pontuasse isso, porque isso eu acho que é fundamental na educação infantil, que é a base de tudo, para a criança se soltar e ela, assim, conviver melhor com os demais. Sim, a criança, tanto na escola, né, quando ela chega na escola apresentando determinado comportamento, como quando ela chega em consultório, né, na clínica, normalmente ela chega como um paciente identificado, que é quem está apresentando um problema, só que a criança ela é sintoma de uma família, né? Então é preciso olhar essa família como um todo. A criança sozinha, na verdade, ela vai externar, através do comportamento, alguma coisa que não está funcionando, alguma coisa que não está indo bem. Inclusive, estabelecimento dos limites, né? Porque a criança ela precisa dos limites também para ela poder funcionar. Então, na escola, muitas vezes, assim, aquele comportamento que ela vai apresentar, como você fala, a gente não tem como puxar muito isso, porque é um ambiente muito diferente para ela, é um lugar que ela está, né, chegando agora, que ela ainda não está dominando, mas depois, quando ela se sente mais segura, ela às vezes começa a apresentar um comportamento que não é compatível, né, com o grupo, vamos dizer assim. Então, é preciso olhar para essa família, né? E aí também a escola é muito parceira da família nesse momento, porque é preciso que os dois lados estejam olhando essa criança, né? A família e a escola. A escola vai sinalizar, olha, eu preciso conversar com os pais, eu preciso que vocês venham aqui para a gente conversar. E aí, normalmente, a primeira pergunta que se faz é, está acontecendo alguma coisa? Né? Porque, às vezes, como a gente falou lá no início, uma mudança muito pequena começa a criança a apresentar um comportamento que a gente não imagina que ela vai apresentar. Então, quando ela está muito solta também, ela precisa desse limite, ela precisa dessa contenção, né? Até para ela poder estabelecer o que é certo e o que é errado. Né? A escola, claro, existem as regras sociais, mas cada família funciona de uma forma. Né? Tem famílias que são mais elásticas, tem famílias que são mais rígidas. Então, assim, cada família vai precisar estabelecer o seu limite para poder essa criança circular. Porque senão ela fica com o seu comportamento incompatível nos mais diversos lugares. Ela não consegue uma adaptação nem em casa, ela não consegue nem em lugar nenhum. Na escola e nem em lugar nenhum, né? Voltei. Voltamos. Olha, a gente tem um tempinho, né? Tem um tempo restrito e, infelizmente, o tempo acabou e a gente estava desenvolvendo aí o assunto muito importante. O Rafa sabe esse negócio de live. Ele falou que live muito comprida, o Instagram bota para baixo, cai. Aí ele só me avisou agora, né? Podia ter me avisado antes. É o quê? 1 hora, né? Então, a gente quer finalizar, já que a gente
Foi interrompida. A gente quer finalizar. Se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma questão que gostaria de pontuar, já que a gente tem um tempinho curto, mas tão importante esse bate-papo, é tão saudável a gente falar sobre os nossos filhos, desenvolvimento, entender mais os processos para aliviar os nossos corações. Seria importante se alguém quiser pontuar alguma dúvida para a gente poder encerrar, fechar aí com chave de ouro o nosso bate-papo. Vivi, você gostaria de falar mais alguma coisa enquanto isso? Fernando? Eu acho que o desenvolvimento infantil, ele é muito complexo, né? Ele vai de um extremo ao outro. E cada criança com sua particularidade. E na parte psicológica e na parte de saúde. Então, não tem como a gente rotular ou estigmar uma criança. Isso acaba... A escola hoje... a mãe procura uma escola realmente que seja acolhedora em todos os aspectos. E toda semana, assim, principalmente a gente trabalha na área de saúde, sempre entra um documento, um artigo científico novo, uma terapia nova, uma adaptação nova. Então, a gente está sempre em evolução, sempre em crescimento. A gente também cresce com os pais. Às vezes tem pais que chegam com algumas coisas novas que eu ainda não li. Eu falo, vem, senta, me dá os artigos, me dá o que você tem, vamos explicar, vamos sentar. Isso é muito importante, quando a gente tem esses dois lados. E assim, importante, que a gente entende o lado dos pais, porque nós somos pais também, quando nossos filhos ficam doentes, a gente precisa estar fora do ambiente de trabalho, e a gente também está do outro lado, que nós somos, escola, hospital, e a gente sabe que não tem como. As coisas acontecem, a gente precisa conversar, a escola acolhe e os pais também acolhem a escola, tem que ter essa simbiose, tem que ter esse compartilhamento, de trocas. Então, eu acho que isso tudo é muito importante, né? A escola ligar para o pediatra, até mesmo para tirar algumas dúvidas. Eu acho que não ligar em si, mas pedir um relatório, né? Geralmente fala, a senhora pode pedir um relatório? Posso sim. Dentro do possível, a gente vai explicar, né? Isso acontece bastante. Com a permissão dos pais. E vice-versa também. Às vezes eu preciso de da avaliação por exemplo, tem a avaliação com a psicóloga aqui fora comigo. Eu preciso da avaliação da escola, do psicólogo da escola, porque às vezes isso muda também, né? O ambiente escolar a gente tem crianças que são, por exemplo, tem um abuso sexual, às vezes num psicólogo que está junto com a mãe não vai falar, e às vezes na escola consegue verbalizar de alguma forma, de algum desenho, alguma coisa, né? Algum maus trato. Então a gente tem que ter esse elo, não tem como, né? Eu falo que a escola, você, se não está satisfeito com a escola, você troca, né? Você tem do tradicional ao construtivismo, do liberal ao cheio de regras. Então, você escolhe uma que se adapta, né? Dentro das suas... Uma coisa importante que você falou, que a Fernanda pode pontuar muito melhor do que eu, é em relação ao desenho da criança. A gente precisa observar realmente os desenhos dos nossos filhos, dos nossos alunos. A criança expressa muito através do desenho. Então, a gente está sempre atento a essas questões, as professoras pontuam sempre, elas observam muito, elas têm as pastinhas de cada criança, elas arquivam ali, vão observando a evolução daquele grafismo, a evolução do contexto todo, da cena, e, por vezes, a gente precisa pontuar para fazer assim. Só uma observação, sim. A mudança de tratamento terapêutico para as pessoas esquizofrênicas, para as pessoas que têm transtorno bipolar, depressão, é desenho. A Anise da Silveira, ela revolucionou isso. Então, quando você vai lá as pessoas que tiverem curiosidade, procurem saber. E que o desenho expressa muito. Então, às vezes, a pessoa chegava lá depressiva, só pintava preto, preto, preto. Conforme vinha as terapias, começava a desenhar, vinha uma corzinha lá no fundo, um desenho. Então, assim, a criança expressa. Ela expressa de todas as formas. Às vezes não é no falar, é no gesto, nas atitudes, no desenho, no olhar. E a escola,
Cara, é a melhor parceria que a mãe, é a parceria que a mãe e o pai pode ter. Com a família. Sim. É O verdade. desenho e o brincar, né? A criança, através da brincadeira, vai expressando também muitas coisas, muitas vivências que ela tem, né? E aí é o olhar atento realmente que vai conseguir perceber, né? Mas eu acho que, sim, se a gente tiver que definir com uma palavra, né, da escola, é parceria realmente. É parceria e troca, porque para a escola também, assim como para a família, aquela criança é muito importante. Cada criança é muito importante. Então, que os pais se sintam acolhidos também, né? Porque às vezes a gente fala e determinar, né, principalmente na adaptação, né? Que pode parecer uma coisa mais dura, você precisa deixar, você precisa. Não é que a gente não esteja acolhendo, muito pelo contrário, é que a gente sabe que é importante aquele movimento. A gente sabe que vai ser importante para os dois, tanto para os pais como para a criança. Então, que a parceria seja essa palavra que fique, assim, para a gente seguir com as adaptações e com o ano todo. Por isso que a gente reforça tanto a questão dos atendimentos, né? A gente realiza os atendimentos individuais justamente para que a gente possa ouvir melhor e saber melhor da família todas essas observações aí de tanta importância que tem, né? É através da observação da família e da escola que a gente caminha junto. É mesmo não é só psicológica, até mesmo de saúde. Se você está começando a escorrer o nariz, você fala, é uma gripe. Mas se você já tiver um histórico lá, você sabe assim que ele tem rinite, que naquele dia brincou com alguma poeirinha, alguma massinha, que pode ter atacado. Então, assim, até a escola se sente segura quando os pais conversam sobre a saúde dos seus filhos, né? De mostrar para ele. Então, isso é muito importante. Eu digo que é um irmão mais velho da criança, teoricamente, né? Assim, que fica de olho e ali, né? Na sensação assim, de proteção. É uma proteção. Você tem que confiar, não tem como. Sim. É isso. Bem, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários, que a gente está disposta aqui a sanar essas dúvidas. Agradecer a todos aí, mais uma vez, a presença. Sabemos que a noite é bem difícil, mas ao longo do dia também é. Então a gente encontra assim, esse momento, por mais difícil que seja, é tão importante a gente ter essa troca. Viram outras lives com outros temas, né? Vocês já podem, inclusive, enviar para a escola as sugestões de vocês. Temos vários profissionais envolvidos. A Unidade da Tijuca, a Baby, a Unidade da Barra e a Unidade do Recreio. Estamos todas em sintonia. A Fernanda aí só veio a somar, trazendo junto com a Gláucia informações tão importantes em relação à parte socioemocional da criança, como a gente reforçou aqui o tempo todo. A educação infantil é a base de tudo e é importante a gente ter esse olhar cuidadoso, porque a formação do eu, né? Dali que e deixar bem claro isso, né, Thaís, que assim, o setor de psicologia, tanto da Barra Recreio como Tijuca e Baby, a gente está aberto a ouvir, a atender. A gente se coloca sempre à disposição, é só marcar, né, os dias que a gente está, porque é importante. Essa troca é muito importante. A gente ouvir os pais e os pais ouvirem a escola é fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Travou? Travou um pouquinho, mas voltou. Doutora, é isso, como é importante essa troca, né? Pra gente caminhar e essa criança se desenvolver da melhor maneira possível. Qualquer dúvida, qualquer pergunta quiser, o Instagram tá aí, pode mandar, eu respondo. Também, se quiser mandar para a Thaís, lá para Trampolim, pode mandar. A Thaís me repassa, não tem nenhuma dificuldade assim, de conversa, pelo contrário. Sempre em contato, quase que diariamente, né, Vivi? Diariamente, tá? Assim, dúvidas, tudo que precisar, pode mandar mesmo. Eu falo que, às vezes, a primeira conversa cria mais dúvidas do que tira dúvidas, né? Então, mas é para isso mesmo. Eu acho que a live é para despertar as nossas dúvidas, nossas ansiedades mediante os nossos filhos e a gente tentar sanar
um pouquinho, né? E se sentir segura, se sentir acolhida mediante essa adaptação, nesse caso, adaptação escolar, né? Então, acho que é muito importante. Então, pode mandar, não tem problema. Qualquer coisa, estou por aqui também. E obrigada pelo convite para a gente conversar sobre isso. E se tiver outros também, ótimo. Estarei aqui para ajudar. E não esquecer, Com período de adaptação é uma fase delicada, mas que passa. Passe, daqui a pouco, todos eles estarão ali brincando, desenvolvendo super bem. Mas é importante a paciência, é importante a confiança estabelecida na escola, para que a gente caminhe junto com o mesmo objetivo, o desenvolvimento do seu filho, e que ele seja feliz. Esse é o nosso maior objetivo. Criança tem que ser feliz. Lugar de criança feliz é na escola. Uma escola acolhedora como a Trampolim, né? Sim. Fernanda, obrigada. Vivi, muito obrigada. Em nome da direção, da Fátima Alexandre e de todos os envolvidos, todas as coordenações, muito obrigada por esse momento e que venham outros, que a gente possa somar aí informações para ajudar